A reeleição de Donald Trump em 2024 gerou um forte entusiasmo em Wall Street, refletido na alta dos mercados financeiros logo após a confirmação do resultado. Investidores reagiram de forma positiva à perspectiva de um retorno a políticas econômicas consideradas pró-mercado, com foco em desregulamentação, cortes de impostos e estímulos ao setor privado. Durante seu primeiro mandato, Trump manteve uma relação próxima com o mercado financeiro, defendendo publicamente a valorização das bolsas como indicador de sucesso econômico. A expectativa de continuidade desse modelo reacendeu o otimismo entre grandes investidores, bancos e fundos de investimento, que veem um ambiente mais favorável aos lucros corporativos. Entretanto, o entusiasmo inicial de Wall Street com o segundo mandato de Donald Trump começou a dar lugar à frustração já nos primeiros meses de governo. O mercado, que esperava previsibilidade econômica, foco em crescimento e políticas claramente pró-mercado, passou a reagir negativamente a decisões consideradas erráticas e a um ambiente de incerteza crescente. Uma das principais fontes de decepção foi o retorno de discursos agressivos e medidas protecionistas. A ameaça de novas tarifas comerciais, especialmente contra parceiros estratégicos, reacendeu o medo de guerras comerciais, pressionando cadeias globais de produção e aumentando a volatilidade dos mercados. Investidores passaram a precificar riscos maiores, algo que Wall Street historicamente rejeita. Além disso, a dificuldade em avançar rapidamente com reformas prometidas, como novos cortes de impostos ou uma agenda clara de desregulamentação, frustrou expectativas. O mercado percebeu um descompasso entre o discurso de campanha e a execução prática no início do mandato, o que reduziu a confiança no curto prazo. Nesta semana, o jornal estadunidense New York Times trouxe um panorama da decepção de Wall Street com as políticas de Trump neste segundo mandato. Confira: os investidores estão cada vez mais desiludidos com os Estados Unidos, como demonstra a desvalorização do dólar, a estagnação do mercado de ações e o aumento dos custos dos empréstimos governamentais. Uma nova tese de investimento se espalhou pelos mercados globais no início de 2026, à medida que estratégias de negociação, antes baseadas na primazia dos Estados Unidos, agora optam por uma nova abordagem: vender América. Esse sentimento começou a ganhar força nos círculos financeiros depois que o choque das tarifas altíssimas fez com que as ações e os títulos despencassem em abril passado, mas ganhou ainda mais força recentemente, à medida que o governo Trump adotou políticas como ataques à independência do Federal Reserve e ameaças de uma nova guerra comercial com a Europa, que estão preocupando os investidores novamente. A negociação de ações fora dos Estados Unidos foi um tema surpreendentemente comum na reunião global de investimentos da New York Leaf Investments no início deste mês, disse Loren Goodwin, economista da empresa. Nossos colegas europeus ficaram francamente surpresos com a abertura que os investidores estadunidenses têm para diversificar seus investimentos para além dos Estados Unidos, disse ela. A senhora Goodwin e outros investidores enfatizam que a estratégia de vender ativos estadunidenses tem mais a ver com a proteção da exposição existente aos Estados Unidos, a diversificação em outros ativos e a decisão de onde investir novos recursos, do que com uma tentativa de deixar o país completamente. Mas, ao longo do último mês, essas negociações alimentaram a queda do valor do dólar, estagnaram a alta do mercado de ações, aumentaram os custos de empréstimos do governo e fizeram disparar os preços de metais preciosos como o ouro. A nomeação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve e um acordo de última hora para financiar a maior parte dos gastos do governo ajudaram o dólar na sexta-feira. Mesmo assim, a moeda encerrou o mês com queda de 1,2%, após a segunda semana consecutiva de perdas, considerando uma cesta de moedas que inclui o euro, a libra esterlina e o iene japonês. Nessa mesma métrica, o dólar acumula desvalorização de 10% nos últimos 12 meses, uma queda expressiva para uma moeda tipicamente forte. O ouro e a prata, que continuam sendo investimentos seguros em tempos de turbulência, atingiram recentemente recordes históricos. Mesmo após uma forte queda na sexta-feira, os metais preciosos ainda acumulam alta de 24% e 19% em janeiro, respectivamente, com o preço do ouro 75% mais alto nos últimos 12 meses. Após uma valorização implacável, o mercado de ações dos Estados Unidos estagnou desde o início do ano e começou a cair quando comparado a outras moedas. Houve quase uma mudança de paradigma no dólar, disse Adam Turnquist, estrategista técnico-chefe da LPL Financial. Para investidores internacionais, a mudança é particularmente acentuada. As ações estadunidenses estavam se valorizando com a alta do dólar, disse Turnquist. Isso se desfez.
Na terça-feira, o presidente Trump anunciou a fraqueza persistente do dólar como um fator que tornaria os produtos estadunidenses mais baratos para o resto do mundo. Os comentários alarmaram os investidores, que estavam acostumados com a política de longa data dos Estados Unidos de apoio à valorização da moeda nacional. No dia seguinte, Scott Bessent, secretário do Tesouro, procurou tranquilizar os mercados, afirmando que, ao contrário dos comentários do presidente, o governo ainda apoiava um dólar forte e que o longo período de excepcionalismo estadunidense que dominou as estratégias de investimento por mais de uma década permanecia intacto. Se tivermos políticas sólidas, o dinheiro virá, disse ele. A economia dos Estados Unidos tem sido a espinha dorsal do crescimento global, e os mercados estadunidenses são incomparáveis em tamanho, com a capacidade de realizar transações de forma rápida e fácil. O dólar permanece no centro do comércio global. O afastamento dos Estados Unidos está sendo impulsionado por preocupações mais fundamentais, inquietação quanto à segurança dos mercados estadunidenses em um momento de turbulência geopolítica, ameaças contra o Banco Central do país, dívida pública crescente e receios quanto ao Estado de Direito. Alguns investidores também se sentem afetados pelo padrão errático de formulação de políticas da Casa Branca. Não estou tentando fazer política. É simplesmente extremamente frustrante, disse a senhora Goldwyn. Aspectos-chave da agenda econômica desta administração entram em conflito uns com os outros. Outros analistas de mercado fizeram coro com a opinião da senhora Goldwyn. É difícil ser estrategista neste momento, com essa tensão entre as ações do governo, disse o Sr. Turnquist. Apesar da retórica do governo sobre como lidar com a questão da acessibilidade financeira, analistas e até mesmo alguns formuladores de políticas afirmam que as tarifas comerciais e a incapacidade de controlar os gastos governamentais pioraram a situação. O rendimento dos títulos do Tesouro estadunidense com vencimento em 10 anos, que se move inversamente ao seu preço e reflete o custo de empréstimo do governo ao longo de 10 anos, subiu para 4,25%, ante menos de 4% em outubro, o equivalente a um aumento padrão da taxa de juros pelo Federal Reserve, o que é o oposto do que o presidente deseja. Parte desse aumento nos rendimentos, como argumentou o governo, teve origem em uma forte onda de vendas nos mercados de títulos japoneses, que se estendeu aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Ainda assim, os investidores lamentam o impacto político adicional. Você pode gostar de um dólar mais fraco, mas não gosta de taxas de juros mais altas, disse Steven Glander, estrategista de câmbio do Standard Chartered. E se isso se refletir em uma demanda mais fraca por ações americanas, também não é uma coisa boa. Nos últimos 10 anos, um dólar investido no S&P 500 teria quadruplicado de valor. Investir esse mesmo dólar em ações europeias teria rendido metade desse ganho, com base no desempenho do índice Stoxx 600. Com um desempenho superior tão constante e consistente, a ponderação de Wall Street nos índices globais amplamente acompanhados aumentou. As ações estadunidenses representam cerca de 70% do índice MSCI All World, um aumento em relação aos quase 50% de uma década atrás, resultando em uma dependência crescente dos investidores globais em relação ao desempenho do mercado estadunidense. Só isso já deixou alguns investidores cautelosos, especialmente com as ações americanas disparando para patamares tão elevados com a promessa, ainda não concretizada, do que a inteligência artificial trará. A desvalorização do dólar tem reduzido os retornos dos investidores estrangeiros no mercado de ações dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, torna as ações estrangeiras mais atraentes para os investidores estadunidenses, incentivando ainda mais o fluxo de capital para o exterior. Nos últimos 12 meses, o mesmo índice europeu, o Stoxx 600, valorizou-se quase 30% em dólares, o dobro do S&P 500, com a desvalorização da moeda americana praticamente duplicando o retorno do investimento na Europa. Os dois índices apresentaram desempenho mais semelhante quando denominados em suas respectivas moedas locais. As versões anteriores da estratégia de venda de ativos americanos se restringiam a grandes bancos centrais que buscavam menor dependência dos Estados Unidos após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a consequente apreensão de seus ativos em dólares por autoridades estadunidenses. Essas apreensões de ativos suscitaram preocupações de que ativos soberanos, antes considerados seguros, pudessem ficar enredados na geopolítica. A segurança dos ativos americanos começou a ser reavaliada, afirmou Ryan Sintiri, presidente das Protein Incorporated, uma grande investidora em ouro.
As reservas da China em títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão em declínio há quase uma década, desde a primeira ofensiva comercial do governo Trump contra o país, mas a queda se acelerou após fevereiro de 2021, passando de $1,10 trilhão para menos de $700 bilhões no final do ano passado, segundo dados do Departamento do Tesouro. O Brasil começou a reduzir suas reservas em 2019, com a queda se acelerando no último ano. A Índia também reduziu drasticamente suas reservas no último ano. Para comprar títulos do Tesouro, é preciso usar dólares, e vender esses títulos elimina a necessidade de manter dólares, enfraquecendo a moeda. Não há uma única moeda fiduciária que tenha se destacado como beneficiária da queda do dólar, afirmaram analistas. Em vez disso, o dinheiro tem fluído principalmente para o ouro e outros metais preciosos. O valor do ouro praticamente dobrou nos últimos 12 meses. Dados do Conselho Mundial do Ouro mostram que as compras dos bancos centrais praticamente dobraram após a apreensão dos ativos da Rússia e, em seguida, aceleraram novamente no final do ano passado. Recentemente, também houve um grande fluxo de dinheiro para fundos de ETF negociados em bolsa, que permitem que investidores privados, muitas vezes proibidos de comprar commodities físicas, ainda apostem no preço do ouro, buscando também um novo porto seguro longe dos ativos estadunidenses. O mundo vê os Estados Unidos como um farol de democracia e Estado de Direito, e acho que isso está começando a mudar um pouco, claramente, disse o Sr. Mcintiri. Não se trata de buscar riscos. Trata-se de diversificação e reavaliação de riscos. A reação de Wall Street deixa um recado claro: promessas pró-mercado não sustentam confiança quando não vêm acompanhadas de coerência e previsibilidade. O segundo mandato de Trump começou mostrando que retórica forte e decisões improvisadas têm custo, e o mercado não perdoa a incerteza. Quando políticas econômicas geram mais ruído do que direção, o capital recua, a volatilidade aumenta e o entusiasmo se transforma rapidamente em decepção. Se essa análise te ajudou a entender melhor o que está por trás da reação de Wall Street, deixa o like. Isso apoia o canal e faz esse tipo de conteúdo crítico e direto chegar a mais pessoas. Se inscreva e compartilhe para continuar acompanhando análises sem maquiagem sobre política e mercado financeiro.